Ó, Érico, já vai a primeira polêmica aqui que eu achei legal pesquisar essa ideia aqui, cara. Ó, o Jorge Alberto falou o seguinte: olá, queria saber da Ideia Glass, como são idealizados os preços dos produtos com distribuidores? Na minha região, o kit Flex está por R$ 700. Para o vidraceiro, achei um absurdo. Comenta aí. É o que ele escreveu ali. E aí? Então, vamos lá. Se tratando de Ideia Glass diretamente, a gente trabalha com revendedores em todo o Brasil, porque isso facilita, né, a distribuição do produto. Então, a ideia dos distribuidores é que eles sejam parceiros que ajudem os vidraceiros a evoluir naquela região. Então, o distribuidor ele tem alguns papéis. Um deles é ter o produto à pronta entrega para quando o vidraceiro precisar comprar, ele atender e manter esse giro aí da venda de uma maneira rápida, de uma maneira prática para o cliente dele. E outra ideia é que o distribuidor também tenha uma assessoria no sentido de tirar uma dúvida técnica, de manter um produto bem instalado no showroom, até para que o vidraceiro que não tem loja possa usar a própria distribuidora para apresentar um produto, se eles tiverem uma relação ali de proximidade, de amizade, né? Agora, a idealização dos produtos ela é feita com base em uma margem saudável para o distribuidor e uma margem saudável para o vidraceiro e algo que não seja absurdo para o consumidor final, porque a intenção é que todos ganhem na cadeia. Diferente de outras estratégias que fábricas usam, que elas vão espremendo cada vez mais o distribuidor e o vidraceiro e jogando o produto para baixo, a gente tenta manter uma coisa cotizada em todo o Brasil para que o produto chegue na ponta no preço mais nivelado possível. Porque a pior coisa que tem é você ouvir que você perdeu uma obra para algum cliente, né? Você é um vidraceiro, você perdeu uma obra para um cliente porque o cara está vendendo pela metade do seu preço. Cara, que mágica é essa? Que mágica é essa? Como é que o cara pode vender pela metade do preço do outro? Aí o cliente final sai com duas percepções. Ou ele acha que o seu orçamento era um roubo, ou o orçamento do cara não tem nada a ver com o seu, né? Então a ideia que a gente dá para os distribuidores ter esses valores cotizados, né, em todo o Brasil, é que eles, dentro de uma faixa ali pré-estabelecida pela ideia, eles consigam trabalhar com margem saudável para manter as empresas dele e para que eles também possam dar todo um trabalho de assessoria junto com os vidraceiros. Então, fornecer tirar uma dúvida técnica e tudo mais. A ideia é essa que a gente trabalha dentro da criação dos valores da ideia. Então, Érico, na verdade eu pesquei essa informação porque eu achei um detalhe interessante, que é no final aqui. O Jorge Alberto, ele cita assim, o kit Flex está por R$700 para o vidraceiro, achei isso um absurdo. Cara, isso é uma coisa que eu tenho comentado, que é o seguinte, esse kit não é para o vidraceiro. Tipo assim, não é o vidraceiro que vai usufruir desse produto. Então, assim, a gente estava conversando com o Max há 2 lives atrás, ele começou a falar isso sobre financiar, muitas vezes, o cliente, muitas vezes... a gente vender, isso ele não falou, isso eu estou falando, mas muitas vezes a gente vende conforme a gente já mata alguns produtos, porque a gente já fala assim, cara, isso aqui tá caro. Então, assim, a gente nem oferece muitas vezes para o cliente, e quando oferece assim, já não querendo vender. Eu estou assistindo uma série, cara, na verdade já terminei essa série já. É uma série que fala de uma imobiliária, onde é na Netflix. É uma imobiliária que só trabalha meninas. Desculpa, só meninas, assim. E eles são de alto nível, então só vendem casa de milhões para cima. Eles estavam vendendo uma casa de $46 milhões lá. Uma casa gigante, assim. Aí você começa a perceber que existe todo um formato. Cara, primeiro as meninas são gata, cara. Não posso falar isso muito alto. Mas são gata mesmo. E só anda... Cara, as meninas têm motorista. Elas são corretoras de imóveis, cara. Elas andam de motorista. Então, assim, elas vivem no luxo e elas vendem luxo. Então, agora, perguntando isso, será que a gente está desconectado? Porque, assim, cara, muitos dos nossos clientes são ricos. A gente sempre fala da história da torneira. A torneira virou um ícone, né? Você chega no banheiro do cara, o cara tem uma torneira de R$5 mil, ele pagou R$5 mil, igual o Max falou, que o cara cobrou R$23 mil num chuveiro dele, né? Ele não, parece que não comprou, né? Mas o cara mandou o preço para ele, R$23 mil no chuveiro, um chuveiro, e aí no box, o cara quer pagar, tipo, 200. Então, assim, isso é culpa nossa, da nossa postura, ou não, cara? O que você tem a dizer sobre essa questão? Olha, em grande parte, sim.
Em grande parte sim, Gabriel. Você definiu uma coisa muito interessante. Como a pergunta foi direcionada como é que a gente calculava o preço, eu expliquei mais por esse caminho, mas trazendo por esse lado da mentalidade, inclusive é o tema de hoje, eu vejo assim, o vidraceiro do futuro, que era a pauta que a gente vai seguir aqui, que tem tudo a ver com isso, ele não está preocupado com ele. Veja, é muito louco pensar nisso. Você tem uma empresa, mas você não está preocupado com você. Porque esse é o ciclo da sobrevivência. O ciclo da sobrevivência faz com que você pense só em você. Então você entra na casa do cliente, você vai pensar em você. Como eu posso ganhar aqui? Como eu posso me beneficiar? E aí você deixa de olhar para o cliente. Qual é o benefício que você está levando para o cliente? Então quando a gente está falando, por exemplo, de um produto, a gente não pode pensar como eu, e sim como ele. Entende a lógica da situação que eu quero trazer? Porque o cliente, se você não olhar para a necessidade dele, e pensar com a sua cabeça ou com o seu bolso, que é o que a gente costuma falar, o vidraceiro pensa com o bolso dele, né? Às vezes ele olha e fala, puta, eu não conseguiria comprar um box desse agora. No exemplo do Flex que você está dando. Eu não consigo comprar por um desse na minha casa. Nesse momento ele não consegue. Lá na frente, se ele trabalhar, tudo mais, se desenvolver, ele vai conseguir. Mas isso já limita a cabeça dele para poder oferecer alguma coisa. E isso vai travando todo o processo de ganho dele mesmo. A preocupação dele em manter ele é tão grande que faz com que ele se limite. Ele quer crescer tanto, ele quer garantir tantas coisas dele que ele não consegue oferecer outra coisa. E aí isso faz com que ele se limite. Então, quando você entra na casa de um cliente, como foi o exemplo aí do Boxflex, se você puder entrar com um olhar limpo, um olhar transparente, falar o que eu posso oferecer de melhor para ele, para esse cliente, e depois for adequando essa necessidade de acordo com o que o cliente pode pagar, que é diferente do que ele pode comprar, para a necessidade dele. Às vezes ele precisa de um box muito bonito, ou precisa de uma janela diferente, de uma ferragem, de um sistema legal que você pode fornecer, mas ele não pode pagar por aquilo. Se ele não pode pagar, é uma questão dele. Mas muitas vezes a gente pré-julga que o cliente não pode pagar porque a gente acha aquilo um valor diferente, um valor... E, se não pudesse, não existia tantas empresas que vendem produtos diferentes aí. Eu estava falando outro dia, você já viu aqueles fones de ouvido pequenininho? Uhum. De Bluetooth, não sei o quê. Aquele fone de ouvido pequenininho, cara, de custo de material daquilo ali, quanto é? É ínfimo. Mas qual que é o benefício que esse fone leva para a pessoa? De não ter um fio aqui atrapalhando, de você poder andar na rua e ninguém perceber que você está falando no telefone. Traz vários benefícios, mas o material ele é ínfimo nesse sentido. Então, quando o vidraceiro conseguir trazer esse negócio da percepção de valor ser diferente de preço, gerar valor para um cliente não é vender uma coisa cara, e nem é vender uma coisa barata, é vender o que ele precisa. E às vezes não é aquilo que ele precisa, só que o cara está tão habituado a vender sempre um padrão, sempre o básico, sempre o mesmo. Eu já vi cada coisa louca, meu. Tem um vídeo lá no canal da Gabi Garcia, o nome dela, é uma blogueira. A gente estava assistindo os vídeos dela e a gente entrou lá no canal e eu vi o box que instalaram na casa dela. Instalaram um box padrão num vão de 80 centímetros. Como é que é? é? Sabe o que fizeram? Sabe o que fizeram? Aquela clássica. Sabe quando tem uma estrutura aqui? Recuaram o box para fora da área do banho e botaram um trilho inteiro no vidro fixo pegando a lateral da parede. Criou um canto ali que ninguém limpava. Não tem como limpar. Se vocês assistirem o vídeo lá depois, vocês vão ver. Tem todo o passo a passo de desmontar o box e tal. Mas o cara não pensou em momento algum no cliente, meu. Ele falou assim, eu vou vender o mais barato, porque o mais barato vai garantir que eu esteja ali na concorrência, e isso diminui a chance de eu perder o orçamento. Então o cara já chega aqui, ó, bati o olho no vão de 80, tanto, já passa o orçamento. Não teve diálogo, não teve conversa, não perguntou se a menina ia engravidar um dia, se ela ia conseguir entrar no box, não perguntou nada, simplesmente passa o orçamento e bora pro próximo. Isso é uma coisa que acho que vai morrer. Ou se não morrer, vai diminuir muito. Que eu acho que o vidraceiro do futuro vai ter essa percepção. Ele vai começar a entrar na casa do cliente dele e analisar o que eu posso fazer de diferente aqui para me destacar e para levar um benefício para o meu cliente. O que existe no mercado de melhor? Nossa, eu estou vendo aqui que os metais no banheiro eles têm uma cor diferente. É preto, né? Ou branco, ou é dourado, é rosé. Eu vou levar uma solução para o cliente que é diferente do que ele tem. Vou colocar um vidro serigrafado, vou colocar um vidro com cristal Swarovski, vou fazer alguma coisa diferente lá. Mas, dá para fazer tanta coisa. Você tem tanto vídeo de dica aí.
Eu fico impressionado, cara. Porque agora o que eu acho interessante é que esse processo já estava acontecendo. O cara que vendia o feijão com arroz estava começando a perceber que ele não ganhava mais dinheiro, porque ele é comparado com feijão com arroz. Então, o vidraceiro que estava básico, ele começa a ser comparado com o básico. Se você não quer ser comparado com o básico, você tem que fazer alguma coisa diferente. E tá sempre inovando. Inovando. Acho que o vidraceiro do futuro vai caminhar para isso, para resolver problemas e dar soluções para o cliente dele. Porque, afinal de contas, hoje você vai comprar alguma coisa, o comprador sabe mais que o vendedor. Não já aconteceu com você isso? Eu estava mudando agora, eu estou comprando máquina de lavar roupa, eu entrei lá, pesquisei tudo sobre máquina de lavar roupa, quantos litros cabia de água, quantas rotações, o ciclo, olhei os depoimentos dos clientes, vi qual que é o que era bom, o que era ruim, tinha uma lá que eu achei super legal, mas eu vi os depoimentos, meu, quebra muito, dá dor de cabeça, eu já fugi daquela. Na hora que eu fui comprar na loja, o cara queria me vender, mas eu já sabia mais que ele. Eu falei, mas isso aqui não dá para programar para ela ligar sozinha? Pô, eu não sabia. Você começa a dar aula para o cliente, para o vendedor. E aí fica chato, cara. Então, isso é duro, cara, isso é duro. Mas então, assim, comparando com essa pergunta e com essa afirmação do vidraceiro do futuro, então você acha que... Bom, eu vou dar um exemplo. Estava conversando com um colega ontem à noite e ele estava meio bravo, sabe? Ele é meu amigo, ele é um dos caras que eu acho um vidraceiro super top, assim, classe A. Só que ele ensinou o menino a trabalhar. O cara é concorrente dele, o cara pediu uma força para ele e ele ensinou o menino a montar um tipo de vidraçamento que ele trabalha lá. E aí ele tava louco, o cara, ele tava louco, porque assim, cara, ensinei o cara a trabalhar, ensinei ele como é que faz, falei para ele não cobra barato, porque os clientes já estão acostumados a pagar um certo preço nesse produto. O cara aprendeu a fazer um produto de luxo e aí lançou no mercado um produto, tipo assim, com preço muito baixo. Aí, assim, esse vidraceiro que se dispôs a ensinar o cara a fazer, ele acabou criando um concorrente que ferrou ele, porque agora o cara, além de tudo, ainda baixou o preço e agora tá vendendo o produto igual água, porque o preço está baixo, só que queimou o produto, né? Então, assim, ele tava louco da vida, brigou ali, tava falando comigo, tava bravo. E eu falei assim, cara, sabe o que é o problema? Muitas vezes a gente também não sabe o valor que a gente tem e meio que ninguém nos ensinou, assim, a valorizar o nosso produto, né? Então, eu acredito que a gente tem realmente que... Agora vai ser a oportunidade de a gente mudar e começar a perceber a importância que o vidraceiro tem, o que o vidraceiro pode fazer de bonito, de agregar valor na vida das pessoas, e parar com esse negócio que vidraceiro tem que comprar coisa barata, sabe? Então, assim, e o que eu tenho percebido é que a gente... Eu falo, cara, o vidraceiro é a maior força de venda que tem no mercado, cara. Isso aí é inegável. E muitos produtos ficam engavetados, muitos projetos ficam engavetados, porque muitas vezes a indústria, eu vejo que existe uma força de vontade da indústria querer fazer um produto melhor, só que o cara fala, meu, se eu lançar isso aqui, ele vai ficar R$30 acima daquilo que é de mercado, o cara já não vai comprar, e o produto para, porque o vidraceiro fala, não, isso aí é bacana, a gente faz vídeo, o cara fala, não, isso aí é muito bacana, mas é caro, cara. O cara nem sabe o preço, cara, o cara só olha e fala, isso aí é caro, cara. Então, tem muito essa questão mesmo de valorização do produto e também a nossa própria valorização, né, cara? É verdade. E isso só vai acabar quando os vidraceiros se conscientizar dessa importância que ele tem. Agora, a questão de você treinar um colaborador e depois ele ir embora, isso daí, sabe quando vai acabar? Nunca. Isso não tem jeito. Ninguém é amarrado a ninguém, nem casamento dura para sempre, meu. Não adianta. Não, e se você parar para pensar, 90% de nós que estamos aqui hoje nessa live também aprendemos numa outra empresa que não é a nossa, saímos e voltamos à nossa, pô. Como acontece? Eu trabalho na empresa que não é na minha, entendeu? Então, depois de sair dessa empresa, tudo bem que eu não montei uma concorrência, né? Mas eu saí. Mas isso eu garanto que a maioria de quem está ouvindo, que hoje é patrão, que hoje tem a sua própria empresa, também aprendeu numa empresa de outro alguém. Então, realmente, isso é uma coisa que é normal, cara. Uma coisa que acontece. Sim, bom senso, acho que é válido, né, Gabriel? O cara que você aprendeu, o lugar onde você aprendeu, você tem sempre que honrar ali, respeitar, manter Isso é princípios aqui nossos, né? A gente pensa assim, eu pelo menos penso muito forte dessa forma. Então, você ter respeito, honrar o passado, quem te ensinou, valorizar isso daí é muito, muito legal. Não precisa... O mercado é muito grande. É o que eu sempre falo, que o mercado é muito grande, a gente não tem noção. Tem gente agora
fazendo coisas inimagináveis aqui no Brasil que você diria que não. Ah, será que alguém está reformando agora, construindo uma parede? Tá. Será que tem vidraceiro nesse momento instalando vidro? Com certeza tem. Tem, tem. Tem amigos aí que você falou que não estão assistindo a live porque estão trabalhando. Exatamente. Então, aquela ideia do cenário de pensar com a nossa cabeça, ela é muito natural até para esse tipo de coisa. A gente fala, puta, ferrou, o cara abriu do outro lado da minha rua e agora não vai ter mais espaço e agora ele vai me engolir e eu não vai sobrar nada para ninguém. É o pensamento da preservação, né? Do final do mundo. O mundo não acaba. Só acaba se a gente deixar que a nossa mente fraqueje, entendeu? Então a gente tem que trabalhar, desenvolver, buscar outras coisas. A prova disso aqui, o Miguel depois ele vai entrar junto com a gente aí na live. Ele está aqui pertinho. Ele, pô, eu acho que já passou ali pela vidraçaria nossa umas... Quantas pessoas, Miguel? Meio pouco vidraceiro. Ele tá falando que já passou uns 1000 vidraceiros lá. 40 anos de vidro, deve ser isso mesmo. Você pegar as outras têmperas, esses caras aí, é muito antigo, cara. É muito velho. E, pô, aprendeu muita coisa. Hoje tem tantos caras aí que eu encontro na rua e falo, pô, trabalhei com seu pai, passei não sei onde, fiz aquilo. Meu, e é só respeito, entende? Na época se tornaram concorrentes, tudo, mas o mercado tá aí. Eu acho que hoje não tem a quantidade de vidraceiro necessária no Brasil para atender a quantidade de obra que tem, cara. A realidade é essa. Vidraceiro profissional, que eu tô falando. Vidraceiro que sabe fazer um bom negócio, né? Ó, o pessoal tá concordando aqui. O Parajara falou que se a pessoa não... Se o próprio profissional não acredita naquilo que ele pode vender um produto diferenciado, aí lascou, né? Ele realmente não vai vender. Se ele já... Como a gente fala, se a gente entrar no jogo perdendo, cara, não tem como você ganhar, né? Você já entra desanimado, o cara fala, não, aí você fala assim, não, ó, tô te passando orçamento aqui, mas qualquer coisa, você me liga que eu faço um preço melhor, aí já ferrou, cara. Então o pessoal tá aqui, ó, concordando. Temos que, deixa eu ver aqui, Raoni. Temos que mostrar, Raoni, isso, Raoni. Temos que mostrar aos nossos clientes as inovações e as diferenças dos novos produtos diferenciados. Isso aí.